Oi gente, esse é o nosso segundo vídeo da série Funções Exponenciais e nesta aula nós veremos equação exponencial. Eu numerei o vídeo dizendo que é equação exponencial 1, porque provavelmente teremos mais vídeos sobre equação exponencial. Vejamos, equações exponenciais são equações com incógnita no expoente. Essa é a definição que o autor nos dá. Vejamos alguns exemplos. 2 elevado a x é igual a 8. Então, aqui é uma equação exponencial porque eu tenho uma incógnita x no expoente. Outro exemplo, eu tenho 1 meio elevado a x mais 1 é igual a 0,25. Também representa uma equação exponencial. Outro exemplo, 9 elevado a x menos 1 meio, menos 4 sobre 3 elevado a 1 menos x. Então, aqui são exemplos de equações exponenciais que nós vamos aprender a resolvê-las. E para resolvê-las, nós vamos trabalhar com o método da redução a uma base comum. Olha o que o autor nos diz. Este método, como o próprio nome já diz, será aplicado quando ambos os membros da equação, com as transformações convenientes baseadas nas propriedades de potência, forem redutíveis a potências de mesma base. No caso, a base A, com A maior que 0 e A diferente de 1. Isso aqui é a condição de existência da função exponencial vista no vídeo passado. Pelo fato de a função exponencial f de x igual a elevado a x ser injetora, preste atenção nisso, nós vimos isso também no vídeo anterior. A função exponencial ela é uma função injetora. Aí o autor diz, podemos concluir que potências iguais e de mesma base têm os expoentes iguais, isto é, aí ele escreve isso aqui, a elevado a x1 é igual a A elevado a x2. Veja que eu tenho a mesma base. Se eu afirmo isso aqui, eu posso concluir que x1 é igual a x2. Mas isso vai ser concluído, veja que ele diz que a função exponencial, que nós também já vimos nos vídeos passados, ela é injetora. Calma lá, vamos continuar aqui. Exemplo, 2 elevado a x. Eu vou pegar esse 8 e transformar numa base 2. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. E aí vocês presenciaram uma mágica, porque eu falo 3 e o número 2 que estava aqui se transformou em 3. Olha só, gente, eu escrevi errado, aí parei para corrigir. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3, que é uma forma que eu tenho de escrever o número 8. E eu coloco a equação na mesma base. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. E o autor me diz que quando isso acontece, eu posso afirmar que se 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3, então eu concluo que x é igual a 3. Tranquilo, né? Mas foquemos novamente aqui. A função exponencial f de x é igual a elevado a x. Por ela ser injetora, nós podemos concluir o que foi visto aqui. Se a base é igual a elevado a x1 é igual a elevado a x2, então x1 é igual a x2. Mas isso porque ela é injetora e veremos agora. A melhor forma de se enxergar isso é através do gráfico ou dos gráficos. Vejamos, esse gráfico aqui é uma função que não é injetora. E a melhor forma de entender a função injetora é percebendo quando ela não é injetora, foi assim que eu mostrei no vídeo anterior. Essa função não é injetora porque para ser injetora eu tenho que x1 diferente de x2 não pode dar f de x1 igual a f de x2. Gente, x1 e x2 são nomenclaturas que eu uso para falar que o valor escolhido aqui é menos 1 e o outro valor é 1. Aí eu chamo de x1 e de x2. x1 representando menos 1 e x2 representando 1. É uma nomenclatura apenas. Aí eu generalizo. Eu tenho dois pontos diferentes. E quando isso acontece, na função quadrática, olha o que vai acontecer.
O f de x1 está aqui. O f de x1 é 1. E o f de x2 também é 1. E aí eu tenho que o f de x1 é igual a f de x2. Então vejamos, aqui é a função x ao quadrado. Então, quando eu calculo o f de menos 1 ao quadrado é 1. E 1 ao quadrado também é 1. Logo, eu não posso afirmar isso aqui. Eu não posso afirmar que a elevado a x1 é igual a a elevado a x2, então x1 é igual a x2. Eu não posso afirmar quando a função, por exemplo, ela não é injetora, porque funções que não são injetoras permitem que x1, diferente de x2, deem valores iguais. Portanto, essa definição, para uma função injetora, já é falha, porque eu não preciso ter necessariamente x1 igual a x2 para eu afirmar que o f de x1 é igual a f de x2. Nós já vimos aqui, eu tenho x1 diferente de x2 e eu vejo que f de x1 é igual ao f de x2. Agora vamos ver então a função exponencial que ela é injetora. Aí eu pego x1 no meu caso aqui é o 1, que tem imagem 2, é o f de x1. E aí eu pego o ponto 2, que eu chamo de x2, que tem imagem aqui em cima, que eu chamei de f de x2. Eu percebo que eu nunca vou ter na função injetora x1 e x2, que são diferentes, dando o mesmo resultado, como acontece na função quadrática aqui. Por isso que ela é injetora, porque eu nunca vou ter x1 diferente de x2, no caso aqui 1 diferente de 2, dando o mesmo resultado. Toda função injetora, ela é assim. E o melhor seria dizer, por isso que ela é definida injetora. x1 diferente de x2 produzem f de x1 diferente de f de x2. Então preste muita atenção nisso, porque o autor aqui vai dizer, se tiver o f de x1 igual a f de x2, isso só pode ser porque x1 é igual a x2. E por que ele afirma isso? Porque a função exponencial ela é injetora. E sendo injetora, ela não vai permitir que o f de x1 seja igual ao f de x2. Então, galera, eu nunca vou ter isso. A elevado a x1 é igual a elevado a x2, com x1 diferente de x2, por se tratar da função injetora. Aí ele conclui, bom, mas já que eu estou afirmando isso aqui, que loucura é essa? Como é que isso pode acontecer? Isso só vai acontecer na função injetora, no caso da função exponencial, se x1 for igual a x2. Então vejamos aqui, está aqui o gráfico todo bonitinho, da função quadrática não injetora, da função injetora exponencial. E vejamos, então, como pode isso acontecer. Imagine que eu estou estudando matemática e esse ponto 1 eu chamei de x1. Ela é uma função injetora. E minha colega chamou esse ponto 1 de x2. Logo, x1 é igual a x2, que é igual a 1. Portanto, x1 é igual a x2 e deu a mesma imagem. Então, f de x1 é igual a f de x2. É essa a conclusão que o autor chega. Se na função exponencial eu disser que as bases são iguais, eu disser que a elevado a x1 é igual a elevado a x2, eu só posso afirmar isso, só posso afirmar se x1 for igual a x2. Portanto, estamos vendo aqui esse ponto 1 no eixo x, eu chamo de x1, o colega chama de x2, mas x1 é igual a x2. Só se for assim na função exponencial, que é injetora, eu posso ter f de x1 igual a f de x2. E, partindo daqui, nós vamos responder vários exercícios com essa teorização. Vejamos. Resolva as equações abaixo. 2 elevado a x é igual a 64. Então, eu já sei que eu posso reduzir 64, eu posso escrever 64 como potência de base 2. Como eu faço isso? Olha, eu sei que 64 é 2 elevado a 6. E quando eu chego aqui, eu já sei que eu posso afirmar que x é igual a 6. A solução é 6.
8 elevado a x é igual a 1 sobre 32. Olha que legal. 8 eu vou escrever como 2 a terceira. E tudo isso elevado a x. E aí eu continuo. É igual a 1 sobre 2 elevado a 5. Por quê? 2 a quinta é igual a 32. Aí, seguindo, eu posso escrever o seguinte. Que 2 elevado a 3x, por que 3x? Potência de potência, eu multiplico as potências. É igual a 2 elevado a menos 5. Olha só, aqui eu tenho 1 meio elevado à quinta potência. 1 meio, eu posso imaginar 1 meio o inverso de 2. Ou seja, se eu tiver 2 elevado a menos 5, é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 5. Então, eu faço o processo inverso aqui. E aí eu vou ter, já que eu tenho as bases iguais, eu tenho que 3x é igual a menos 5 e x é igual a menos 5 sobre 3. Solução, menos 5 sobre 3. Agora, a raiz de 3 elevado a x é igual à raiz cúbica de 81. Vamos lá. A raiz de 3, eu vou escrever 3 elevado a 1 meio. Lembram disso? Quando eu tenho a fração de expoente fracionário, ela corresponde àquela raiz. Só que aqui eu estou fazendo o processo inverso. 3 elevado a 1 meio, aí tudo isso elevado a x. É igual a raiz cúbica de 81, que é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Seguindo, eu tenho que 3 elevado a x sobre 2, porque potência 1 vezes x é x. E aqui eu tenho o seguinte, de igual modo, quando eu tenho uma base elevada a uma fração, eu faço a raiz, eu posso fazer o processo inverso. Então, aqui eu tenho 3 elevado a 4 sobre 3. Aí eu coloco as bases iguais. E agora eu posso afirmar que x sobre 2 é igual a 4 sobre 3. Logo, 3x é igual a 8 e x é igual a 8 sobre 3, a nossa solução. Olha só, lembrando para quem está esquecido aí. Quando eu tenho a raiz enésima de um número que quero transformar em fração, eu conservo a base aqui, no caso 3, e elevo a fração. A fração é formada da seguinte forma. O numerador é o expoente dessa base, tá? E o denominador é o índice aqui. Então, fica 4 sobre 3. Gente, letra D. 5 elevado a 3x menos 1 é igual a 1 sobre 25 elevado a 2x mais 3. Essa questão é legal, presta atenção. O que foi que eu fiz? 5 elevado a 3x menos 1 eu vou manter. Veja que eu estou mantendo aqui. E estou resolvendo isso aqui. Porque 1 sobre 25 é igual a 25 elevado a menos 1. Olha só, gente. Se eu for resolver 25 elevado a menos 1, eu dou denominador 1, inverto e 1 fica positivo. Só que às vezes eu preciso fazer o inverso também. O processo inverso. E tudo isso elevado a 2x menos 3. Aí resolvendo, eu vou conservar novamente a primeira expressão. Essa aqui. E aí vou fazer o seguinte. 5 ao quadrado. Por que 5 ao quadrado? Porque 25 pode ser escrito assim. 5 ao quadrado, que é 25. E ele fica elevado a menos 1. E tudo elevado a 2x mais 3. Aí eu tenho aqui 5 elevado a 3x menos 1, repetindo, é igual a 5 elevado a menos 2. Por que 5 elevado a menos 2? Porque potência de potência aqui, 2 vezes menos 1, menos 2. Elevado a 2x mais 3. Aí agora, eu vou resolver, de novo, continuo resolvendo lá direito. 5 elevado a menos 4x, porque menos 2 vezes 2x, menos 4x. Menos, porque menos 2 vezes 3 dá menos 6. Aí agora, como eu já consigo ter as bases iguais, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que 3x menos 1 é igual a menos 4x menos 6. E resolvendo essa equação, eu tenho que 3x mais 4x passa para lá esse 4 positivo e passa esse 1 para cá positivo. Fica menos 6 mais 1. Essa coisa de passar os matemáticos não gostam muito não. Aí eu tenho 7x é igual a menos 5. Solução, x é igual a menos 5 sobre 7. Olha só, gente, aqui do lado direito, só lembrando como vocês fatoram o número para escrever da forma que eu escrevi 64, 25, tá? Para quem está esquecido aí, dá uma lembrada aí. Uma pesquisa feita por biólogos numa reserva florestal mostrou que a população de uma espécie
de certo animal está diminuindo a cada ano. A partir do ano que se iniciou a pesquisa, o número desses animais seguia a lei matemática n é igual a n0 vezes 3 elevado a menos 0,05t, com t em anos e t maior ou igual a zero. Letra A. Calcule em quantos anos a população desses animais estará reduzida à terça parte. Letra B. Qual era o número de animais quando a pesquisa foi iniciada, sabendo que após 80 anos restam apenas 12 exemplares? Vamos lá, gente. A letra A quer saber exatamente isso. Quando é que a população estará reduzida à terça parte? Ou seja, a população inicial, o N0. É isso que eu quero saber. Então, olha só, número de animais no início da pesquisa. Foi chamado de N0. Aí, eu tenho que N0 sobre 3, que é o que eu quero saber, é dado por essa equação aqui, N0 vezes 3 elevado a menos 0,05t. Como eu já sei o valor que eu quero encontrar, que é a terça parte da população inicial, e esse valor é dado por essa expressão, eu vou achar agora o meu t. Então, resolvendo isso aqui, eu tenho 1/3 de N0, porque isso aqui é a mesma coisa de 1/3 de N0. Eu posso escrever assim ou assim. É igual a N0 vezes 3 elevado a menos 0,05t. Então, como eu tenho N0 aqui, o que é que eu vou fazer? Cortar. E aí eu fico, 1/3 é igual a 3 elevado a menos 0,05t. Portanto, 1/3 elevado a 1, não é isso, gente? 1/3 elevado a 1 é igual a 1/3 elevado a 0,05t. Vocês já mataram a charada, que agora eu tenho bases iguais, eu vou dizer que 1 é igual a 0,05t, portanto, t é 1 dividido por 0,05. E fazendo uma prova, vocês não têm calculadora, não vão quebrar a cabecinha. O que é que vocês vão fazer? Coloca essa vírgula aqui, depois do 5, transforma em 5 e aqui coloca 2 zeros. Ou seja, você multiplica numerador e denominador por 100 e aí você tem 100 dividido por 5, que é igual a 20 anos. Letra B. Letra B quer saber o seguinte: qual era o número de animais quando a pesquisa foi iniciada, sabendo que após 80 anos restam apenas 12 animais. Então aqui está a minha função e depois de 80 anos restaram o que? 12 animais. E aí eu repito a função e eu tenho o meu t, que são 80 anos. Coloco aqui resolvendo a equação. Aí eu vou continuar dizendo que 12 é igual a n vezes 3 elevado a menos 4, porque 0,05 vezes 80 corresponde a menos 4. E isso me permite dizer que 12 é igual a n0, que é o que eu quero achar, a população inicial, vezes 1/3 elevado a 4. Veja que sempre a gente vai trabalhar com propriedades da potência. A gente tem que saber muita potência para responder questões de equação exponencial. Quase sempre aqui a gente está utilizando alguma coisa. Então, se 3 elevado a menos 4, pode ser escrito assim, 1 sobre 3 elevado a 4. Expoente negativo, inverte a base e ele fica positivo. Então, resolvendo isso aqui, eu tenho que 12 é igual a n0 sobre 81, porque 3 elevado a 4 é 81. n0 vai ser igual a 12 vezes 81. Ou seja, quando a pesquisa foi iniciada, nós tínhamos 972 animais. Se o número k satisfaz a equação 3 elevado a 2x menos 4 vezes 3 elevado a x mais 3 igual a 0, então k ao quadrado é igual a... Ficou perdido aqui, mas não tem problema não. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu reescrevi a função aqui, tá? Toda ela. E eu percebo que 3 elevado a 2x eu posso escrever da seguinte forma. Olha só que legal, gente. Que sacada. 3 elevado a 2x é a mesma coisa que escrever 3 elevado a x, parêntese, ao quadrado, potência de potência. E eu fazendo assim, eu tenho aqui fatores em comum. 3 elevado a x e 3 elevado a x. E aí eu vou resolver da seguinte forma. Eu vou chamar 3 elevado a x de y. E aí eu escrevo y ao quadrado menos 4y mais 3 é igual a 0. Eu transformei aqui nessa equação do segundo grau. E aí, para resolver essa equação, eu tenho que achar as raízes, claro, vocês já sabem disso.
E aí eu tenho o seguinte, que a soma me dá 4 e o produto me dá 3. Logo, eu posso concluir que essa raiz... Gente, eu estou trabalhando aqui com a soma e o produto das raízes. Vocês já devem ter visto quando estudaram função do segundo grau. Então, eu tenho a soma 4 e o produto 3, que a solução só pode ser 1 ou 3. Produto 3, 3 vezes 1 é 3, 3 mais 1, 4. Então, eu descobri que as raízes dessa função aqui, elas são 1 e 3. Aí, vejam só o que eu vou fazer. Bom, a primeira raiz, y1, é igual a 1. Só que y corresponde a 3 elevado a x. Aí, eu vou fazer 3 elevado a x é igual a 1. E qual é o x que eu elevo qualquer base? Para dar 1, só pode ser 0. Então, x1 é igual a 0. Então, veja só, x1 agora é a raiz dessa equação aqui, tá? Essa daqui, y1 e y2, é a raiz dessa equação que eu transformei para resolver. Agora, eu estou achando as raízes da equação de cima. Então, agora, fazendo y2 igual a 3, que é a segunda raiz, eu tenho que 3 elevado a x é igual a 3. Então, o número que pode ser x para a resposta ser a própria base só pode ser 1. Então, x é igual a 1. Então, eu descobri que as raízes são x1 igual a 0, x2 igual a 1 para essa equação. Então, se K satisfaz essa equação, K só pode ser representado por essas raízes. Só que eu quero K ao quadrado. Então, eu tenho K ao quadrado é igual a 0 ao quadrado, que foi a primeira raiz, que é igual a 0. E K ao quadrado, pegando a segunda raiz, eu tenho 1 ao quadrado, que é igual a 1. Portanto, é letra B. Pode ser 0 ou pode ser 1. Continuemos. A solução da equação abaixo é, então tem 1 meio elevado a x, 1 quarto elevado a 2x menos 3. Essa aqui, bem tranquilo, né, gente? Então, olha só, 1 meio elevado a x, e aí eu coloco 4 como potência, de 2 elevado a 2, 2 ao quadrado. Aí eu vou ter o seguinte, 1 sobre 2 ao quadrado, tudo isso elevado a 2x menos 3. Então, eu vou fazer o seguinte agora, 1 meio elevado a x continua é igual a 1 meio ao quadrado. Eu escrevi da mesma forma, só que colocando ele aqui em cima, porque eu tenho potência de potência aqui. E eu posso escrever isso, porque 1 ao quadrado continua sendo 1. Eu não alterei a minha expressão. E agora eu vou resolver essa potência aqui. Aí eu vou ter, repito aqui, o lado esquerdo, e eu vou ter agora o seguinte, 1 meio elevado a 4x menos 6, porque 2 vezes 2 é 4, 4x, e 2 vezes 3, 6, menos 6. E como as bases são iguais, eu já posso afirmar que x é igual a 4x menos 6. E aí, em respeito aos meus colegas de matemática, eu não vou passar o x para cá negativo, nem o 6 para lá positivo. Eu vou mostrar a operação que é feita, que eu fiz. Então, x, eu adicionei nesse lado esquerdo menos x mais 6 e adicionei do lado direito também menos x mais 6. Porque quando eu faço isso, continua a expressão válida, continua sendo verdadeiro. E quando eu faço isso aqui, percebam que eu posso cortar esse x com esse x e posso cortar esse 6 com esse 6. Cortando, eu vou ter que 6 é igual a 4 menos x, 3x. E aí é o que a gente diz. Olha só o que foi feito aqui, gente. Eu passo o 6 para cá, positivo, e passo o x para cá, negativo. 4x menos x, 3x. Tá? Aí eu tenho que minha solução é, a solução vai ser x igual a 6 sobre 3, que é igual a 2. Letra C. É isso aí, galera. Espero que tenha dado para entender.